Então vamos à palavra de Deus. Eu convidava-vos a abrir as vossas Bíblias, por favor, em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, tá bom? Marcos capítulo 8, eu gostava de pensar convosco algumas questões sobre a vida e a obra de Jesus. Permitam-me só fazer esta introdução antes de lermos o texto. Quando nós pegamos no Evangelho de Marcos pode facilmente ser dividido em duas partes, não é? Do capítulo 1 ao capítulo 8, Marcos apresenta-nos de uma forma rápida e dinâmica a identidade de Jesus, ok? A sua identidade, ok? E aquilo que hoje vamos focar é um pouco a identidade de Jesus, é isto que vamos focar. E nós vamos nos deparar com pelo menos 4 ou 5 momentos em que as pessoas perguntam: mas quem é este? Não é? E é desta forma que Marcos apresenta a identidade de Jesus, em que gente pergunta: mas que é isto? De alguma forma ele está a perguntar: mas quem é este que fez isto, que fez aquilo? Mas o que é isto? Mas quem é este para que tais coisas estejam a acontecer? Depois do capítulo 8 ao capítulo 16, nós vamos ouvir falar sobre o propósito. Não, a identidade nós encontramos nos primeiros 8 capítulos, mas depois a partir do capítulo 8 nós vamos perceber algo já não relacionado com a identidade, mas com o propósito. E hoje, porque o tempo nos limita, vamos olhar apenas para a identidade de Jesus. Mas quando chegamos ao versículo 27 do capítulo 8, é aqui que se dá a mudança, entre identidade e propósito. Identidade e propósito. É interessante que os discípulos, eles gostavam da identidade de Jesus. Quem é que gosta da identidade de Jesus aqui? Toda a gente gosta. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Rei, Ele é o Senhor que a salva, nós acreditamos nisto. Ele é o Senhor que cura, amém? Ele é o Senhor que liberta, Ele é o Senhor que dá nova vida. E a vida que Ele dá com abundância, amém? E os discípulos gostavam desta parte da identidade de Jesus. Mas quando Jesus conversa com eles sobre o seu propósito, eles não gostaram tanto. Vamos então ler um bocadinho e depois vamos nos focar então na identidade. Então diz assim o versículo 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E diz que os discípulos responderam: olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, olha, e outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus lhes disse: mas vocês quem dizem que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhe. E aqui temos a mudança de identidade para propósito. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, acontecessem 3 ou 4 coisas: padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes e sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, para que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou-o à parte e começou a fazer o quê? Pedro, o discípulo, a repreender o mestre. É interessante que, como já percebemos, o Evangelho de Marcos ele é mais curto, ele é mais resumido. Se nós lêssemos esta mesma história em Mateus, nós íamos perceber que o diálogo ele é muito mais abrangente, não é? Porque Jesus pergunta da mesma forma aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E as mesmas respostas estão lá. Porém, Marcos omite aquilo que Mateus conta, quando Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E todos nós nos lembramos como é que Mateus conta o resto da história, que Marcos não se preocupa tanto com esses pormenores, mas Mateus faz-nos lembrar que a resposta de Jesus a Pedro foi: Pedro, olha, essa declaração que acabaste de fazer de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, essa tua declaração não é uma declaração que provém da tua natureza, mas essa declaração provém do Espírito de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, Pedro, e quero dizer a toda a gente uma coisa, de que as portas do inferno, aliás, antes de ele dizer isso, ele vai dizer: sobre esta verdade, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei se o irmão é grato por ser igreja.
Nós somos igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Mas é interessante perceber que este Pedro dá aquele grito: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Mas Pedro não conseguia perceber o propósito. O propósito, ele não gostou do propósito e porque ele não gostou do propósito, diz que chamou Jesus ao seu gabinete de correção e começou a repreendê-lo. Jesus, tu estás doido, mas tu vais ser rejeitado, tu vais padecer, tu vais morrer, nem pensar. Nem pensar. O mesmo Pedro que tem uma revelação brilhante, dizendo que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é o mesmo Pedro que minutos depois não percebe. Meus amigos, embora nós não iremos focar nesta manhã a ideia do propósito, mas guarda isto hoje. Jesus, ele padeceu. Jesus, ele sofreu. Jesus, ele foi rejeitado. Jesus foi crucificado para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. O que aconteceu há 2000 anos atrás não foi um erro de percurso. Quando estamos prestes a celebrar a Páscoa, aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás não foi um erro de percurso. Jesus lá naquele jardim, quando ele é preso, não foi um acidente, não foi, olha, escolhemos o dia errado, fomos para o lugar errado. Não, aquele dia estava pensado, aquele dia estava projetado nos céus por causa de ti e por causa de mim. Aleluia. Por isso, eu espero que esta igreja se encha nesta sexta-feira, neste domingo, para celebrarmos aquele que está vivo para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lá está, encontramos neste texto então a divisão entre identidade e propósito, não é? Interessante que Jesus ele veio governar, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas ele veio governar servindo. Geralmente quem governa serve-se. Não vamos falar de política hoje, não é? Toda esta confusão que há, não é? Com os políticos e os primos e os tios. Ok, geralmente quem governa serve, só que Jesus vem desmontar isto tudo. Ele vem governar servindo. Por isso a melhor coisa que nós podemos fazer como igreja, quando pensamos na perspectiva de reinarmos com Cristo, é servindo os outros, servindo a nossa comunidade. Uau! Jesus veio vencer perdendo. Uau, aparentemente perdendo, não é? Ok, tanta coisa, tantos milagres, tanta gente a ser ressurreta, tantos cegos a verem, tantos paralíticos a andar. Tudo isto para quê? Para depois terminar numa cruz? Aparentemente morreu, aparentemente perdeu. Mas Jesus venceu perdendo. Para que nós não perdêssemos a vida eterna. Ele foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Vocês estão comigo nesta manhã? Ele foi rejeitado para que eu fosse aceito. Ele pagou o preço do nosso pecado, daquilo que nos separava de Deus. Então vamos olhar rapidamente para alguns momentos em que esta pergunta surge. Pode não surgir exatamente nestas palavras, mas quem é este? Mas surge num outro contexto e nós vamos lhe dar essa ênfase, ok? Então gostava que viajassem comigo até ao capítulo, pode ser capítulo 1, aliás, desculpem, capítulo 2, e versículo, capítulo 1, e versículo 27, pode ser 1:27. E nós vamos olhar aqui para 3 ou 4 exemplos muito rápidos para perceber quem é este Jesus, a identidade deste Jesus, ok? Então diz assim, esta é a pergunta que é feita acerca de Jesus. E todos se admiraram, capítulo 1, versículo 27, e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então a pergunta na sinagoga, após um acontecimento, gera esta pergunta: mas quem é este? Mas quem é este que nos traz uma nova doutrina? Mas quem é este que nos traz alguma coisa de tal forma e com tamanha autoridade que até os espíritos malignos, até os demónios se sujeitam a ele? Não é? O que é que tinha acontecido? Jesus tinha ido para a sinagoga. Ele estava a ministrar na igreja, a sinagoga dos judeus em Cafarnaum, e quando ele começa a ensinar, de repente há alguém que surge do auditório e que clama dizendo que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Bem sabemos que és santo
vindo de Deus. Vieste destruir-nos. E diz que naquele momento Jesus repreendeu o espírito maligno que habitava no corpo desta pessoa, dizendo-lhe: cala-te e sai dele. E diz que o espírito imundo, agitando este homem e clamando em grande voz, saiu dele. Mas quem é este? Deixem-me dizer-vos uma coisa: Jesus é o Filho de Deus que tem poder sobre o inferno. Jesus é o Filho de Deus que tem poder sobre as trevas. Jesus é o Filho de Deus que tem poder sobre tudo aquilo que atormenta a nossa vida. E nesta tarde, eu não sei se tu tens vivido momentos em que te tens sentido atormentado na tua vida, mas eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele está aqui no nosso meio para aliviar essa dor, para aliviar essa carga na tua vida. E Ele tem poder para dar um novo rumo, um novo sentido à tua vida. Então Jesus e o povo admirou-se, dizendo: mas quem é este que até os demónios se submetem a Ele? Ele é Jesus, o Filho de Deus, que tem poder. Ele veio, diz a palavra de Deus, para destruir as obras do diabo. E nós hoje podemos fazer uma lista enorme daquelas que são as obras do diabo. E Jesus veio para destruir as obras do diabo. Mas quem é este? Jesus é o Filho de Deus que tem poder sobre as trevas. Eu não sei se alguém aqui às vezes se sente a viver tempos de trevas, em que as coisas estão tão escuras, em que as coisas estão parece que não há uma luz ao fundo do túnel. Deixe-me lembrar-lhe, pela palavra de Deus, que Jesus Ele é a luz do mundo. E Ele veio para que nós tivéssemos luz. Amém? Ele veio para que nós desfrutássemos desta luz. O segundo episódio que eu gostava de olhar encontra-se no capítulo 2. Novamente, gente a questionar acerca de quem é este. Leiam comigo apenas o versículo 2 e versículo 7. É logo ali ao lado, está bem? Há um grupo de gente que faz esta pergunta: por que diz este assim blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? De alguma forma, a pergunta que é feita é: mas quem é este que pensa que tem poder para perdoar pecados? Mas quem é este? Para quem conhece este episódio na Bíblia, e eu vou resumi-lo muito rapidamente, não quero tomar muito o vosso tempo, nós percebemos que este é um episódio em que Jesus está muito provavelmente no seu quartel-general, também na mesma cidade, em Cafarnaum. E diz que Jesus estava numa casa, possivelmente esse seria a sua base missionária, e diz que, obviamente, onde Jesus estava havia uma multidão de gente, e as pessoas encheram aquela casa. E a história, se nós lemos a história antes, nós vamos perceber que existiam 4 amigos que tinham um 5º amigo que era paralítico. E estes 4 amigos pensaram: bem, nós vamos levar o nosso amigo paralítico até à presença de Jesus, e Jesus vai fazer alguma coisa por ele. Porque sempre que nós nos cruzamos com Jesus, Ele faz alguma coisa por nós. Eu não sei se há gente aqui que pode testemunhar isto. Jesus fez alguma coisa por mim. Amém? E estes 4 amigos pensaram: nós vamos ter com Jesus, nós vamos correr até onde Jesus está, nós vamos levar o nosso amigo. E eles, claro, transportaram o amigo numa maca, a expressão que a minha Bíblia usa era a expressão que eu encontro, era uma maca. E diz que então eles transportaram, mas quando chegaram à casa onde Jesus estava, diz que não conseguiram entrar porque a casa estava completamente cheia e era impossível entrar. Eu estou a imaginar estes homens: poxa, fizemos uma viagem tão dura, tão longa, tão difícil para chegar aqui e agora não conseguimos entrar. Então eles tiveram uma brilhante ideia que eu não dou a ninguém. Eles pensaram: nós vamos vandalizar a casa. Nós vamos fazer um buraco no telhado. Eu não sei como é que eram as construções daquela casa, mas a verdade é que, independentemente do tipo de estrutura que ele tivesse, subir para um telhado, abrir um buraco. Mas foi isto que eles fizeram. Eles conseguiram transportar este homem que estava numa maca, conseguiram transportá-lo para o telhado da casa. Claro, naqueles tempos as casas não seriam muito altas, mas o grau de dificuldade estaria lá, com certeza. E desde que eles fizeram um buraco e, de repente, desceram aquele homem até onde Jesus estava, e Jesus ficou admirado com aquilo. Já vos expliquei a condição daquele homem. Aquele homem estava paralítico. Ok? E quando aquele homem desce diante de Jesus, tu imaginas uma sala como esta, completamente cheia, e de repente alguém fazer um buraco aqui, descer um homem paralítico, e Jesus olhou para este homem e disse-lhe: filho, perdoados estão os teus pecados.
Se eu fosse um daqueles 4 amigos, eu dizia assim, epá, até foi bom ouvir isto, mas nós não viemos cá só para o perdão dos pecados, nós queremos um bocadinho mais. Mas quando Jesus diz aquelas palavras, perdoados estão os teus pecados, houve um grupo de gente que pensa logo, apanhámo-lo. Quem é que ele pensa que é para perdoar pecados? Só há um que pode perdoar pecados. E Jesus, percebendo esta atitude, Jesus pergunta-lhes, meus amigos, o que é que vocês acham que é mais fácil? Dizer a este homem, perdoados estão os teus pecados? Ou é mais fácil dizer, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa? O que é mais fácil? Eu estou a imaginar aquelas cabecinhas todas. Meus irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Aquilo que nós hoje celebramos hoje aqui não é uma religião. Nós hoje celebramos aqui um relacionamento pessoal com Deus. Sabem porquê? Porque a religião não faz uma coisa nem outra, Pastor Luís. A religião nem perdoa, nem restaura. A religião não tem esta capacidade. E então Jesus lança a pergunta, o que é que acham que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te, toma a tua cama e anda. O que é que vocês acham que é mais fácil? Exatamente, eles pensaram, ok, por uma questão de consciência, se calhar é mais fácil dizer, ok, os teus pecados estão perdoados. Mas Jesus, ele sempre vai além das nossas expectativas. Eu não sei se vocês têm vivido isto. Ele está sempre, nós esperamos alguma coisa, ele faz sempre mais, não é? A Bíblia diz isto, que ele vai sempre fazer mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E Jesus olha para aqueles homens e diz-lhes, para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus e que eu tenho poder na terra para perdoar pecados, disse àquele homem, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquele homem foi curado pelo poder de Jesus. Mas quem é este Jesus? Ele é o Filho de Deus que tem poder para perdoar todos os nossos pecados e para curar todas as nossas enfermidades. Ele é Jesus de Nazaré. Não importa o que viveste até aqui, não importa a tua história, importa que Jesus, ele tem poder para perdoar todo o teu errar. Por isso, nesta manhã, tu podes vir ao altar, como nós cantamos. Amém? Porque ele vai receber-te. Ele vai receber-te. Eu gosto da onisciência de Deus. Eu gosto da onisciência de Deus. Não a entendo em completo. Mas dentro da onisciência de Deus, existe algo que sempre briga comigo. É perceber que quando Deus perdoa os meus pecados, Ele esquece-se dos meus pecados. Mas é com ser onisciente. Talvez isto, não me importa se isto é figurado, se não é figurado. Mas o que a palavra de Deus diz é que as minhas ofensas, aquilo que magoou o coração de Deus, quando eu sou perdoado e restaurado, amém? Diz que Ele lança isso nas profundezas do abismo e Ele não se lembra mais delas. Não permitas que o inimigo constantemente te acuse dos teus erros, te acuse dos teus pecados, porque eles foram perdoados pelo precioso sangue de Jesus. E hoje tu podes receber esse perdão. Eu não sei como é que está a tua saúde no sentido físico, mas nós acreditamos que Jesus ele tem poder para curar. Ele tem poder para fazer hoje. Ainda há um mês atrás, e deixem-me contar isto como testemunho, está bem? Eu estou a dizer um mês atrás, mas foi há mais tempo. Nós reavivámos essa ideia com provas clínicas. Nós tínhamos uma senhora, uma irmã na igreja, ela vive entre Leiria, Porto e Marselha, filha de imigrantes, e então ela pelo menos uma vez por mês, ela está connosco. Eu vou dizer que esta nossa irmã chegou à igreja, nossa irmã Isabel, ela chegou à igreja, e eu conhecia, não tinha conhecido assim como deve ser, por causa desta teologia de viagens que ela faz, e eu perguntei, irmã, prazer em conhecê-la, como é que se chama, como é que está, e ela, bastante triste, ela disse, Pastor Bruno, foi-me diagnosticado um tumor na cabeça, foi-me diagnosticado um tumor na cabeça, e eu estou com problemas também no estômago, há umas bactérias que estão a destruir as paredes do meu estômago, e ela partilhou isto connosco. E nós temos, irmã, olha, obrigado por partilhar, sei que é algo muito pessoal, íntimo, mas permita-me perguntar-lhe, podemos orar por si? Podemos orar? E nós estávamos no nosso culto infantil, aliás, escola dominical, ao domingo de manhã, e eu pensei, bem, o que é que eu tenho aqui em termos de gente de super oração? Porque nós gostamos muito, nós na Assembleia de Deus gostamos da gente ungida. Uau, gente assim super, não pode ser em qualquer horário. Mas depois eu olhei à minha volta e eu só tenho crianças aqui. Só tenho crianças aqui.
E de repente disse, olha, vamos orar pela nossa irmã, ela está doente, ela tem um dói-dói na cabeça, usa aquela linguagem e tal. Vamos orar pela nossa irmã. Irmãos, e de repente as crianças vieram orar. Ela não gostou, ela mais tarde disse-me, pastor, fiquei em brasa. Eu fiquei em brasa, eu não gostei. E as crianças vieram, estava lá eu, ok, estava lá um presbítero da igreja também, ok, vamos orar por ela. E de repente eu disse às crianças, elas rodearam, irmãos, crianças, vocês imponham as vossas mãos sobre a nossa irmã e nós vamos orar. Nós vamos orar por ela. E orámos. Orámos por ela. Uau, foi realmente um tempo especial de oração. Fomos embora, ela viajou, passado um mês e pouco, ela disse que tinha umas consultas, passado uns dias no Porto, foi para Marselha, voltou passado um mês, eu via, disse, então, irmã Isabel, como é que está? Nós oramos ela. E ela veio ter connosco e disse, olha, pastor, vou ser muito sincero consigo, eu não gostei nada de ter as crianças a orar por mim, porque habitualmente são os pastores. A Bíblia diz que são os pastores que têm que orar. Está lá. Mas, irmão, a verdade é que alguma coisa de especial aconteceu. Eu fui ao médico e o médico disse-me, irmãos, e eu não digo isto com sensacionalismos, porque assim, a gente às vezes já nos desiludimos com tantas coisas, claro que a gente dá glória a Deus, somos gente de fé, mas depois ok, se há um relatório médico, eu quero ver, e eu vi isso com os meus olhos. E ele disse-me, pastor Bruno, eu fui ao médico, para surpresa do médico, aquelas raízes que estavam a construir o tumor no meu cérebro, elas desapareceram no nome de Jesus. Eu disse, irmã, então em relação ao estômago, como é que está o estômago? Porque ela diz que aquelas bactérias estavam-lhe a rasgar a parede do estômago. E ele disse, pastor Bruno, depois fiz a minha segunda consulta ao estômago e o médico disse que as paredes do estômago, por qualquer razão estranha, estavam renovadas. Deixem-me dizer-vos isto, Jesus é o Filho de Deus que tem poder para curar as enfermidades. Eu não quero saber se Ele vai curar todas, eu não sei se Ele vai fazer sempre. Eu sei que Ele tem todo o poder nos céus e na terra e Ele tem poder para fazer. Por isso, se nesta manhã entraste aqui e estás com alguma dificuldade, eu não te estou a prometer nada. Eu estou apenas a dizer que o meu Deus, Ele tem poder para curar as tuas enfermidades. Ele tem poder para perdoar os teus pecados. Mas quem é este Jesus? Ele é o Filho de Deus que tem poder sobre as trevas. Mas quem é este Jesus? É o Filho de Deus que tem poder para perdoar todos os nossos pecados e sarar todas as nossas enfermidades. Ele é Senhor e Deus. Ok? Vamos ao próximo exemplo, capítulo 4. Capítulo 4. Eu vou ser bem mais rápido agora, está bem? E aqui sim nós temos esta pergunta. Capítulo 4, versículo 41, e a afirmação foi esta, e sentiram, 4:41, e sentiram um grande temor, dizendo uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Conhecemos esta história, a maior parte de nós que estamos familiarizados com as histórias bíblicas de Jesus. Jesus tinha dito, nós vamos passar para a outra margem. Nós vamos passar para a outra margem, porque lá na outra margem existe alguém que está completamente oprimido, alguém que está completamente oprimido pelas trevas, e nós temos que ir libertar alguém que está lá do outro lado. Claro que Jesus não entrou nestes pormenores, mas a ideia era esta. Nós vamos passar para o outro lado, porque há lá um grupo de gente, há uma sociedade que precisa destas boas novas, ok? E disto durante a trajetória entre o lugar onde eles estavam e para o lugar, eles tinham que passar de barco e diz que eles estavam no mar chamado o Mar da Galileia e a dada altura diz que se levanta uma grande tempestade. Eu não vou entrar em pormenores e diz que durante esta tempestade os próprios discípulos alguns deles estavam habituados ao mar, que estavam habituados a lidar com as tempestades no mar. Eles perderam o controle da situação e diz que durante essa grande tempestade Jesus estava a dormir no barco. Ele estava a dormir, estava a descansar. Mas a dada altura eles foram acordar o mestre e disseram, Jesus, nós vamos perecer, a tempestade está complicada, por favor faz alguma coisa. E Jesus levanta-se, ele dirige-se para o vento e para o mar e diz, mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E diz que naquele momento veio um tempo de bonança. Ok, poderia falar sobre alguns outros pormenores. Deixem-me só perguntar, quantos de vocês são gratos porque Jesus está no barco da vossa vida? Só para saber isto. Está no barco da nossa vida. E digam lá que às vezes a vida não é cheia de tempestades, é ou não é? Quem é que aqui nunca viveu uma tempestade na vida?
Uau, esta igreja não sabe o que são tempestades da vida. Certamente todos aqui já passámos, numa dimensão maior, menor, todos nós passamos por tempestades. Mas digam lá que durante essas tempestades, o Senhor da nossa vida que está no nosso barco, digam lá que em tantas ocasiões Ele não aquietou o vento e não acalmou o mar. Amém? E Ele tem poder para fazer isso. Este é o Jesus a quem nós servimos. Claro que a vida vai ser cheia de desafios, cheia de complexidades. Claro que a vida nos vai surpreender, muitas vezes com coisas muito boas, com coisas menos boas. A vida é mesmo assim. Mas porque Jesus está no barco da nossa vida, Ele tem poder para aquietar o vento e acalmar o mar. Ele tem poder para mudar a história da nossa vida. Ele tem poder para dar uma rota diferente à história da nossa vida. Às vezes, a vida traz-nos pontos finais, não é? Eu penso em tantos personagens bíblicos, não é? Eu gosto de imaginar, se fosse eu a escrever partes da Bíblia, eu gosto de imaginar, por exemplo, quando aquele homem que é crucificado com Jesus na cruz, não é? Aquele que pediu misericórdia, não é? Talvez o fim da história daquele homem foi e cometeu grandes crimes e grandes delitos, por isso foi crucificado e passou a eternidade em sofrimento. Talvez este seria o fim da história, mas porque Jesus se cruzou com ele e sempre que Jesus se cruza connosco, alguma coisa muda, alguma coisa é transformada. E todos, a maior parte de nós conhecemos o fim da história. Quando Ele pede misericórdia lá na cruz, Jesus diz, olha meu amigo, eu apenas não me vou lembrar de ti quando eu entrar no meu reino, mas ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? E tantos outros exemplos que aconteceram. Gente cronicamente doente, gente que bastou tocar em Jesus e a sua história foi mudada e transformada. Porquê? Porque Jesus é o Filho de Deus que tem poder para aquietar o vento e para acalmar o mar. Deixa Jesus fazer parte do teu barco. Deixa Jesus ser o Senhor do barco da tua vida. Deixa o Senhor reinar sobre a tua vida e sobre o teu coração. Deixa que Ele faça isso, porque Ele tem poder para aquietar o vento e para acalmar o mar. Duas últimas coisas muito rápidas. Depois de Jesus passar para o outro lado, Ele vai até um lugar que era a sua terra natal. Não onde tinha nascido, mas o lugar onde Ele cresceu, até Nazaré. E eu vou ler rapidamente. Aqui as pessoas perguntam, de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas pelas suas mãos? As pessoas vão perguntar, mas quem é este? Mas quem é este? E estou mesmo a terminar. Deixem-me dizer-vos que Jesus, Ele é o Filho de Deus, que tem poder para fazer maravilhas. Quantos de nós é que às vezes sobrevivemos em vez de vivermos? Quantos de nós é que muitas vezes lutamos com todas as nossas forças e percebemos que não conseguimos fazer, que não conseguimos resolver, que não conseguimos alcançar? Deixem-me dar-vos um conselho, e este conselho é para mim em primeiro lugar. Quando tu não souberes resolver, quando tu não souberes para onde correr, coloca a tua vida nas mãos daquele que tem poder para fazer maravilhas. Quando tu não puderes fazer mais, quando o teu conhecimento, quando a tua sabedoria humana, quando a ciência não puder resolver, quando a economia não puder resolver, deixa ser Ele a fazer, porque Ele é o Deus que faz maravilhas. Decide aquietar-te e simplesmente reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, porque Ele é o Senhor que faz maravilhas. E as pessoas perguntavam, mas quem é este? Este Jesus, Ele é o Filho de Deus que faz maravilhas. E termino com uma última afirmação que eu gostava de ler com vocês. Marcos capítulo 7. A última parte que citei estava no capítulo 6. Versículo 37. Já não é uma pergunta, é uma afirmação. E queria terminar com isto. Versículo 37. 7:37. E admirando-se sobremaneira diziam. Podem ler comigo? Tudo faz bem. Será que podemos olhar para uma pessoa bonita dentro desta sala e dizer-lhe assim, tudo o que Jesus faz, Ele faz bem? Só isso. Tem que ser uma pessoa bonita. Eu quando pergunto isto, ninguém olha para mim. Lá na igreja eu pergunto. Olha para uma pessoa bonita, ninguém olha para mim. Ok? Tudo
o que Jesus faz, Ele faz bem. Sabe, este episódio que leva a esta afirmação, eu acredito que se nós fizéssemos o que Jesus fez nestes dias, fechávamos a igreja. Fechavam-nos a igreja. Dizem, se a Azai entrasse aqui neste dia, fechavam a igreja. Mas sabe o que é que aconteceu? Algo estranho. E eu acredito que há coisas que Jesus fez que não são necessariamente para eu imitar, é apenas para eu perceber a dimensão do seu poder e da sua autoridade. Então diz-nos esta história bíblica, que eu estou mesmo a terminar. Diz que Jesus foi novamente a um lugar, a uma região. Olha, a mesma região para onde ele tinha passado de barco, não é? Porque ele, de vez em quando, voltava aos mesmos lugares. E então diz que trouxeram até Jesus um homem que era surdo e que era gago, ok? Ele tinha dificuldades em falar. Então há um grupo de gente que, vamos levá-lo até Jesus, porque Jesus vai-lhe impor as mãos, vai-lhe tocar, e alguma coisa especial vai acontecer. Então Jesus desta vez decide fazer as coisas de uma forma diferente e para nós muito estranha. Diz que Jesus coloca os dedos nos ouvidos de Jesus. Desculpem, do homem que era... Desculpem, Jesus coloca os dedos dentro dos ouvidos do homem que era surdo e gago. E de repente ele faz esta oração e diz, abre-te. E diz que de repente os ouvidos se abriram. Ele passou a ouvir. Então ele colocou-lhe os dedos nos ouvidos. E depois isto é tão duro até de ler, Pastor Luís. É duro de ler. Diz que Jesus enfiou os dedos no ouvido do homem. Está difícil. Diz que cuspiu-lhe na língua. Alguém é surdo e gaga aqui? Nós podemos resolver isso. Não, estou a ver. Ok, estou a brincar. Mas Jesus fez algo estranho. Cuspiu-lhe. Houve uma outra vez que era um homem cego, fez lodo, fez assim, já um bocado de terra, ele cuspiu na terra e untou coisas estranhas. Até custa dizer em pleno século XXI, altamente anti-higiênico. Mas foi assim que Jesus fez. Isto é estranho ou não é estranho? Já me deu vontade de fazer. Mas Jesus fez. Agora, vamos imitar. Eu penso que isto não é para ser imitado. Ok. Mas aquilo... Claro, o homem, de repente, ele disse, abre-te, e diz que lhe soltou a língua soltou-se, passou a falar, passou a ouvir, e a expressão do povo foi esta. Tudo o que Jesus faz, Ele faz bem. E a pergunta é esta, mas quem é este? Eu ia convidar-nos todos a ficarmos de pé, está bem? E com a permissão do vosso pastor, eu gostava de orar por nós, está bem? Gostava de orar por nós. Mas quem é este? Jesus, Ele é o Filho de Deus. E tudo o que Ele faz bem. Tudo, ajudem-me, tudo o que Ele faz bem. Podemos não perceber aquilo que estamos a viver neste momento. Podemos não perceber tudo acerca daquilo que está a acontecer à nossa vida, à nossa volta, na nossa vida. Mas percebe isto nesta tarde. Percebe que a tua vida está nas mãos dele. Só podemos fechar os nossos olhos apenas uns momentos e deixar ainda o Espírito Santo trazer alguma coisa ao nosso coração. Precisamos perceber que todas as coisas elas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus.